Não sei se hoje vai ter visão das crianças. Olha aí, imaginei que nem tivesse, por conta da ausência de alguns irmãos, né? Então, crianças, vamos meditar mais um pouco na palavra de Deus. As crianças podem sair. Glória a Deus. Irmã cantou sobre milagre. Eu queria perguntar, se você estivesse na sua lanchonete predileta, após o culto, e de repente alguém pede licença, se aproxima de você e pergunta: vem cá, por que você acredita que Jesus é o Filho de Deus? O que é que você responde para essa pessoa? Por que você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Existem muitas formas da gente tentar provar a divindade de Jesus, as palavras que ele disse, mas uma delas, talvez uma das principais, é apontando para os milagres que Jesus fez, né? Claro que isso não garante que a pessoa vai crer, porque alguns judeus da época de Jesus não creram, mas os milagres podem ajudar alguém a crer. E é isso que a gente tem estudado em algumas escolas dominicais desse ano. Nós temos estudado um pouco sobre os milagres, em especial os milagres que Jesus fez e foram escritos no Evangelho de João. A gente já estudou 3 ao longo de vários domingos. Primeiro, o milagre da transformação da água em vinho. O irmão Laerte trouxe a conclusão desse milagre. Da cura do filho do oficial do rei e de um homem enfermo há 38 anos. Hoje nós vamos contemplar mais uma obra milagrosa de Jesus. Na verdade, nós iremos contemplar o maior milagre que Jesus operou. Maior milagre que Jesus operou, sim. Não no poder utilizado, mas no alcance de pessoas. Quem sabe de qual milagre eu estou falando? Muito bem, abra sua Bíblia lá para João capítulo 6. E é um milagre que tem a ver com o feriado desses dias. Tem a ver com a independência. Você vai descobrir por quê. João capítulo 6. Vamos meditar um pouco. João 6. Esse capítulo ele narra 2 milagres. Os versos 1 a 15 narram um, os versos 16 a 21 narram outro. Tirando a ressurreição de Jesus, nenhum outro milagre foi narrado nos 4 evangelhos, a não ser a multiplicação de pães e peixes. Existem milagres que foi narrado em um evangelho, existem milagres que 2 evangelistas narram, existem milagres que 3 evangelistas narram, mas tirando a ressurreição, só existe um milagre que os 4 evangelistas contam: multiplicação dos pães e peixes. Algo especial deve ter. Alguém suspeita por quê? Por que a multiplicação de pães e peixes aparece nos 4 evangelhos? Só esse milagre. A gente pode se perguntar. Eu não achei o motivo não. Estou perguntando porque vai que vocês sabem, né? Eu não sei, eu não entendo por quê. Não sei se é por causa do alcance de pessoas sempre em números grandes, né? Mas aqui, irmãos, nos versos 1 a 15 a gente vai conseguir enxergar 2 realidades opostas, 2 realidades contrárias, uma realidade assustadora e uma realidade transformadora, uma realidade humana e uma realidade divina. Qual é a primeira realidade que a gente encontra aqui no milagre de João 6? A primeira realidade que a gente encontra aqui é a da pobreza humana. Pobreza humana. O ser humano é pobre em todos os sentidos, tanto no físico
como no espiritual. A gente percebe isso aqui claramente, especialmente nos versos 1 a 9. Vamos ler. João 6, 1 a 9. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? E aí o texto continua. Irmãos, o texto inicia com as palavras depois destas coisas, ou seja, depois de tudo que aconteceu no capítulo 5, que fala sobre a cura de um paralítico, que fala sobre Jesus explicando a sua missão. Depois de tudo isso, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Interessante isso. O nome é Mar da Galileia ou é o de Tiberíades? Qual dos dois está certo? Irmãos, esse mar, ele tem recebido pelo menos 4 nomes ao longo da história. No Antigo Testamento ele se chamava Mar de Quinerete, depois Lago de Genezaré, depois Mar da Galileia e por último Mar de Tiberíades. É na superfície desse mar, desse lago aqui, que Jesus vai andar, né? Mas isso é assunto para uma próxima oportunidade. O verso 2 começa a mostrar, irmãos, o que eu tenho dito: a extrema pobreza humana. Aqui diz que seguia numerosa multidão. E eu pergunto, por que essa multidão estava seguindo Jesus? Irmãos, eles estavam seguindo Jesus, resumindo tudo isso que vocês disseram, porque eles precisavam. Porque eram pessoas carentes, tanto materialmente quanto espiritualmente, né? Eram ovelhas sem pastor, eram pessoas famintas de corpo e de alma, eram doentes sem remédio, eram pecadores sem perdão, levando uma vida vazia, sem sentido, sem Jesus. Então eles viram em Jesus alguém que poderia mudar a situação deles. O que eles fazem? É por ali que a gente vai. A gente precisa, a gente necessita de alguém. Verso 3 diz que Jesus sobe o monte e se assenta ali com os seus discípulos. Irmãos, de vez em quando os evangelhos mostram Jesus procurando ficar sós com os seus discípulos. Ficar sós com os discípulos era uma das preocupações de Jesus. Jesus sabia que os seus discípulos precisavam. Os outros evangelistas vão dizer que eles estavam exaustos, cansados. E Jesus vê o meu cansaço. Jesus vê o teu cansaço. E sabe o que ele faz? Ele nos chama à parte. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O problema é que nem sempre a gente nota que Jesus quer ficar sós com a gente, né? A gente sempre quer estar se mexendo, sempre quer estar trabalhando, cansado, precisando estar aos pés de Jesus. E Ele chama a gente para cima do monte e a gente vai colocando outras coisas na frente, né? Então precisamos entender, irmãos, quando Jesus está nos chamando para um descanso, aos pés dele, para desabafar com ele, para pedir sabedoria a ele.
versículo 4, alguém falou? Versículo 4 nos informa que a Páscoa estava próxima. Irmão, isso aqui é crucial para a gente poder entender essa passagem. O que era a Páscoa para o judeu? Eu até falei na mensagem passada. A Páscoa era mais do que o 7 de setembro para o brasileiro. Sim, a Páscoa relembrava a libertação de anos atrás, mas também na Páscoa os judeus se perguntavam: será que é agora que o libertador prometido vai chegar? Eles alimentavam a crença forte de que o segundo Messias, ou o Messias, o segundo libertador, chegaria na Páscoa. Eles alimentavam isso. Então, Jerusalém, dia de Páscoa, em tempo de Páscoa, era que nem um Maracanã, final de Copa do Mundo, cheio até a tampa, lotado. Todos os judeus vinham para Jerusalém na época da Páscoa. Eles aguardavam o libertador, né? Será que é agora que ele vai vir? É na Páscoa que ele vai nos libertar de novo? Porque Deus já tinha libertado o povo na Páscoa e eles achavam que agora, que eles estavam sob o domínio de Roma e eles queriam ser libertos disso. Então, nesse período, o verso 5 diz: Jesus vê essa multidão toda se aproximando, a multidão carente, pobre, e ele faz uma pergunta estranha para um dos seus discípulos, Filipe. A pergunta é: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus não pergunta cidade, Jesus pergunta onde a gente vai comprar pão para toda essa gente. Irmãos, por que Jesus pergunta para Filipe? Talvez porque Filipe era de Betesda, que era uma cidade vizinha à cidade que eles estavam. Mas João diz que ele faz isso para experimentar Filipe, porque Jesus sabia o que estava para fazer. Nós encontramos aqui claramente, irmãos, um hábito que Deus tem. A gente não gosta, mas Deus faz. O que é? É nos experimentar, é nos provar. A Bíblia diz que tanto Deus quanto o diabo nos provam, mas com objetivos opostos. O diabo nos prova para quê? Para nos derrubar, para nos destruir, para nos humilhar. O propósito dele, lembra de Jó. Deus nos prova para quê? Para nos aprovar, para nos fortalecer, para aumentar a nossa fé. Você tem entendido agora por que Deus tem permitido provas na tua vida? Não é para te destruir, é para te fortalecer. O propósito de Deus ao colocar problemas nas nossas mãos, como esse que Ele colocou na mão de Filipe, é para que a gente aprenda a não olhar para o problema e sim para Ele. Jesus não tinha dúvida, irmãos, do que Ele ia fazer, mas Ele pergunta para ver: e agora? Estou colocando na tua mão, e agora? Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o milagre que eu vou fazer, mas eu quero primeiro testar você. E isso é exatamente o que Filipe não consegue fazer. Jesus pergunta: Filipe, onde? E Filipe começa a resposta dele com a pergunta, com a palavra não. Filipe, onde? Jesus, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Ele começa com a palavra não. Eu fico impressionado com isso, irmãos. Capacidade que nós temos de colocar dificuldade onde Deus quer fazer um milagre. Lembra do povo de Israel, os espias? Foram lá, viram a terra maravilhosa, chegam logo dizendo: rapaz, a terra é ótima, mas tem uma péssima notícia, a gente não vai conseguir derrotar o gigante. Rapaz, os homens são tão altos, a gente era gafanhoto aos olhos deles. Será que o povo tinha entrado no corpo dos inimigos e olhado com os olhos dos inimigos? Como é que eles sabiam que eles eram gafanhotos aos olhos dos outros?
É a mente da gente, irmãos, que constrói coisas que nem existem. Sabe aquela folha que cai no quintal e você pensa que é um ladrão? Né? É a falta de fé, a pobreza espiritual da gente. A gente vê chifre até em cabeça de cavalo, é assim que diz? Né? A gente vê problema onde não existe problema. Né? Então Filipe diz que não dá, Senhor, 200 denários de pão não dá para cada um comer o seu pedaço. Filipe era calculista. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmãos. O raciocínio lógico, matemático dele calculou, não dá. E na igreja, se a gente não tiver cuidado, vai ser assim, né? Piso, não dá. Salinha não dá. Servir a Deus não dá. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai colocar sempre o não, onde Deus quer colocar um sim. Vocês sabem quanto custava um denário, ou qual o valor de um denário? Muito bem, o denário era a diária de um trabalhador, digamos que R$50, né? É a média. 200 denários, 8 meses de trabalho. Irmãos, os discípulos tinham esse dinheiro? Tinha não, eram lisos. E ainda que eles tivessem 200 denários, o que Filipe diz? Se ou não, bastaria para cada um comer um pedacinho. Ele coloca um diminutivo. Pedaço aqui, no grego é pedacinho. Não dá nem para provar, Senhor. A intenção de Filipe aqui era mostrar a pobreza financeira deles, mas sem querer. Ele mostrou quão pobre ele era de fé. Quão pobre ele era de fé. Mas, eis que chega outro discípulo, André, irmão de Pedro, traz uma notícia: Jesus, no meio desse monte de liso, tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Irmãos, o único evangelho que diz quem tinha é o evangelho de João. Era um rapaz. Na verdade, no original, um rapazinho. Que tem o quê? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Tudo no diminutivo. Um pedacinho, um rapazinho e peixinho. Olha, irmãos, a carência desse povo. Olha a pobreza desse povo. Pastor, mas pelo menos está melhorando, né? Já tem 5 pães de cevada, já tem 2 peixinhos. Se bem que o pão de cevada era o pão dos pobres, era, na maioria das vezes, a comida dada aos animais, era a comida que os pobres comiam. E o peixinho era um pedaço de piaba que botava dentro do pão para dar gosto, porque nem gosto tinha. Já pensou, irmão? Era muito pouco. Mas pelo menos pastor André teve fé, né? André chegou dizendo. Será que teve? Aí ele termina dizendo: mas isso que é para tanta gente. A gente pensa que André vai agir diferente. Ele mostra que é tão falta de fé quanto Filipe. Então, irmãos, de uma forma muito evidente, muito clara, esse texto começa mostrando a profunda pobreza humana, pobreza física e principalmente espiritual, pobreza do corpo e principalmente do coração, de estar com Jesus e não acreditar em Jesus. Quantas vezes a gente passa por isso, irmãos? Quantas vezes a gente não tem fé, quantas vezes a gente duvida, a gente coloca problema, isso é falta de fé, isso é pobreza espiritual. E é assim que o ser humano é. Alguns não enxergam isso, outros enxergam muito bem. Inclusive um homem chamado Martinho Lutero. Quem já ouviu falar em Lutero? Né? Ele está até aqui. Irmãos, Lutero morreu em 18 de fevereiro de 1546, tendo deixado um grande legado. Um homem morreu muito admirado, odiado por uns, amado por outros.
tendo sido usado por Deus para endireitar boa parte das igrejas da sua época. Mas sabe como é que Lutero olhava para si mesmo? Será que Lutero se considerava bom? Será que Lutero se considerava grande, rico? Encontraram um bilhete, pedaço de papel com palavras rabiscadas perto da cama dele antes de morrer. Nesse bilhete estavam escritas as seguintes palavras: somos mendigos, esta é a verdade. Metade em alemão, metade em latim. Wir sein Bettler hoc est vero. Somos mendigos. Ele quer dizer que somos mendigos aos pés da cruz. Somos mendigos aos pés de Deus. Nós não temos nada, nós não merecemos nada. Esta é a verdade. Pobreza humana era uma realidade para Lutero. É uma realidade para você? Como é que você se considera aos olhos de Deus? Graças a Deus existe também uma segunda realidade aqui, melhor do que essa. Além de uma realidade de pobreza humana, esse texto também mostra uma realidade de um provedor perfeito. A palavra provedor, quem sabe o que significa? Palavra muito usada, né? Provedor de internet. O que é provedor? Aquele que dá sustentação. O que mais? Aquele que alimenta. A palavra provedor vem de providência. E providenciar é aquele que provê, é aquele que providencia o que nós necessitamos. É um fornecedor, é um abastecedor daquilo que a gente não tem. E a boa notícia é que Jesus quer, Jesus pode e Jesus sabe ser o nosso provedor perfeito. Quem foi que viu os problemas daquela multidão? Quem foi que primeiro perguntou? Quem foi que primeiro se interessou? A gente está chegando aí nas eleições de 2018. Claro que a gente não pode generalizar, irmãos, mas a gente vê que muitos não estão interessados nos problemas da população, né? Muitos estão interessados apenas nos seus umbigos, nos seus problemas. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele se importa. Jesus, ele quer suprir todas as nossas necessidades. E o que é melhor, ele pode. Jesus não apenas quer, Jesus pode. Quando os discípulos pobres de dinheiro e de fé não conseguem enxergar mais saída, talvez eles estão até ensaiando as palavras: o culto acabou, podem ir embora, né? Porque como é que dá comida para tanta gente? Jesus lhes manda dizer: mandem o povo sentar. Vamos imaginar a admiração dos discípulos, né? Estava quase mandando o povo embora. Jesus disse: manda eles sentarem. Espera aí. Sentar é preparação para refeição. Mas cadê a refeição, Jesus? Talvez eles não estavam entendendo nada. E aí Jesus faz algo que os choca ainda mais. Cristo pega os 5 pães, agradece e começa a repartir. Onde é que estava o queixo dos discípulos na hora dessa? Começa a repartir 5 pães e 2 peixinhos. Que loucura, Jesus! Loucura nada. Era o perfeito provedor em ação. Era Jesus providenciando. E já seria um milagre muito grande, irmão, se Jesus desse um pedacinho para cada um. Só prova, viu? Mas foi isso que ele fez? Ele fartou. Imagina um monte de marmanjo no deserto com fome, dizer: tá bom, não quero mais não, estou cheio. É isso que o nosso Senhor quer fazer com a humanidade pobre. Mas, irmãos, eu creio que Jesus não estava aqui providenciando apenas o material, não.
Eu creio que ele estava fazendo mais do que isso. Jesus estava principalmente providenciando o espiritual que os seus discípulos precisavam. Sobraram cestos, não foi? Quantos cestos sobraram? 12. Quantos discípulos eram? Por que, irmãos? Por que não sobraram 13? Por que não sobraram 11? Eu creio que sobraram 12. Porque Jesus queria que cada discípulo voltasse para casa segurando um cesto do milagre de Deus, olhando para o milagre, talvez chorando, porque não tinha tido fé. Aqui eu estou segurando a prova do poder do meu Jesus. Jesus não estava apenas multiplicando pão, Jesus estava multiplicando fé no coração dos seus discípulos, no coração da sua igreja. Então a história termina, e aí você pergunta: pastor, o que é que isso tem a ver com o 7 de setembro? O que é que isso tem a ver com independência? O que é que isso tem a ver com libertação? Vamos ler os versos 10 a 15 para a gente concluir. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Interessante. O que relva tem a ver com assentar-se, irmãos? Até com o lugar onde a multidão ia sentar, Jesus se importou. João registra que havia relva, ou seja, para eles se sentarem. Como é que pode? Lembra o Salmo 23: leva-me para pastos verdejantes. Ele é o nosso pastor. Assentaram-se, pois, os homens em número de quantos? Quase 5.000. Ora, se numa igreja, digamos assim, onde tem 5.000 homens, provavelmente tem 15.000 mulheres. É ou não é? Normalmente nas igrejas tem mais homem ou mulher? Mais mulher. Imagina as crianças, né? Naquela época tinha criança, né? Que nem Alexandre Leidiano, né? Era muito menino mesmo. Então, irmãos, eu não duvido que aqui houvessem 20.000 pessoas. Não duvido. Só contava os homens. Mas eu creio que havia bem mais, 10, 15, talvez 20.000. Jesus manda se sentar. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Era self-service. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para vocês terem uma surpresa, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos. Cesto aqui não é pequeno não é diminutivo não, eram 12 cestões, balaios, de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Agora atente para os versos 14 e 15, tem a ver com o nosso feriado. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A passagem termina com as pessoas vendo este sinal e dizendo: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Lembra que no início eu disse que eles suspeitavam que Jesus era o libertador? Agora eles não suspeitam mais, eles têm certeza, é Ele. Então eles tentam arrebatar Jesus, ou seja, querendo ou não querendo, você vai ser o nosso rei. Eles tentam obrigar Jesus a reinar. Essa profecia do profeta, irmãos, está lá em Deuteronômio 18 e 15. Lá está escrito acerca da vida de um profeta semelhante a Moisés, ou seja, alguém que libertaria o povo, assim como Moisés fez no Egito. E era exatamente disso que eles estavam precisando. Estavam escravizados, oprimidos pelo Império Romano, escravizados não, oprimidos pelo Império Romano, aguardando o segundo libertador. E agora eles têm certeza que é Jesus, né? Ele chegou. Sabendo de tudo isso, acontece algo estranho. O que Jesus faz? Jesus aceita
Não, ele retira-se para o monte sozinho. Espera aí, irmãos. Jesus é ou não é o rei? E por que ele não aceita essa intenção de fazer o rei? Até arrebatar Jesus eles querem. Por quê? O propósito de Jesus era outro. Jesus é o rei? Sim. Jesus veio estabelecer um reinado? Sim. Mas não era um reinado político. Não neste momento. A libertação que Jesus veio trazer, neste momento, não era uma libertação política. Neste momento, Jesus veio trazer uma libertação superior. Uma libertação espiritual. E Jesus não ia conseguir fazer isso com lanças nas suas mãos. Ele ia fazer isso com lança no seu lado, lanças no seu corpo. Graças a Deus, né, irmãos? Jesus poderia ter conquistado um reinado terreno, mas se ele tivesse feito isso, onde nós estaríamos hoje? Então ele diz: não, eu não quero. Não é o momento. Eu vou estabelecer uma libertação espiritual. O povo exigia um reinado terreno político. Jesus oferece um reinado espiritual e celestial. Irmãos, o que a igreja está buscando? O que a igreja está buscando? Será que a igreja está, como o povo de Israel, buscando um reinado político terreno? Ou será que a igreja está buscando um reinado espiritual celestial? É algo que devemos pensar nesse feriado de 7 de setembro, né? Qual reinado estamos buscando? Amém? Vamos orar? Terminar mais cedo hoje, feriado, né? Véspera de feriado. Vamos ficar de pé? Vamos dar a irmã Laerte para fazer uma oração.